Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 271. A classe de Elion. Quando sua visão clareou, ela ficou surpresa ao ver o quanto de Nova York tinha sido realmente reparado. Enquanto ainda havia muitos edifícios que estavam desabados, a maioria das lojas e casas estão funcionando. Atualmente, ela estava de volta em sua forma original para que alguns pudessem reconhecê-la. Assim que ela saiu do santuário de teletransporte, ela viu um rosto familiar. Ei, Lian! Muito tempo sem se ver. Shiro sorriu e deu-lhe um leve aceno. MN? Oh Shiro! Já faz um tempo e uau, você já está no nível 60. Lian elogiou surpresa. Haha, eu tive alguns encontros fortuitos depois de tudo. Shiro respondeu com um sorriso. Eu vejo, espere um momento. Desde quando você pode falar? Lian inclinou a cabeça. De suas memórias, ela era muda e só usava seu telefone para se comunicar. Ah, sobre isso, você vê, minha voz foi curada quando eu passei pelo avanço de classe. Shiro riu. Isso faz sentido. A classe sempre muda um pouco o corpo depois de tudo. Quem sabe, talvez a próxima classe vai torná-la uma mulher madura. Lian riu. Eu espero. Se sua próxima classe não a fizer amadurecer, ela seriamente iria questionar se seu corpo pertencia a Kuromi ou não. Pelas imagens que ela viu, Kuromi definitivamente tinha uma boa figura e não uma tábua de lavar como ela era atualmente. Depois de conversar um pouco mais, Shiro deu adeus a Lian e foi para a oficina de Elion. Chegando ao local, ela viu que sua loja estava fechada e que havia um aviso de licença. Alguém em casa? Shiro gritou enquanto tentava procurar uma entrada. Olhe para o aviso, a loja está fechada. A voz de Elion gritou de dentro do local. Sorrindo ligeiramente para si mesma, Shiro entrou na fenda e passou pela loja. Escondendo-se no canto, ela viu Elion martelando em um pedaço de armadura. Elion nível 53 escolhido de Hefesto? Hefesto? Não é o deus ferreiro da mitologia grega? Ele realmente conseguiu uma classe com o nome de um deus no título. Shiro ampliou os olhos. Agora que ela viu a classe dele, ela finalmente percebeu por que ele poderia conseguir criar equipamento de grau vermelho. Afinal, Hefesto não era conhecido como deus ferreiro sem motivo. Se ele não podia nem fazer armadura de grau vermelho, ele não deveria ser chamado de deus. Se aproximando dele, Shiro bateu levemente em seu ombro. TCH, eu disse que a loja está feche. Olhando para Shiro, Elion fez uma pausa em transe. Fazia tempo desde a última vez que a viu, então sua recente aparência era algo que ele ainda não tinha visto. Shiro sorriu. Espere, você pode falar agora. Sim. Recuperei minha voz há algum tempo. Eu nunca tive a chance de falar com você desde então. Shiro riu e encostou uma cadeira para ela se sentar. Droga, os céus realmente te favorecem, hein? Você tem a aparência e a voz. Elion riu. Talvez. A propósito, é possível para mim usar isso como um substituto para o item de aumento de força Rank B? Shiro perguntou, entregando-lhe o campo de supressão Tier 4. Talvez. Mas não tenho certeza. Já que o principal efeito deste item é suprimir, não sei se ajudará a elevar sua armadura para o grau vermelho. Eu vou tentar no entanto. Elion franziu as sobrancelhas. Bem, isso é bom. Estou em uma situação problemática agora, então não posso usar exatamente meu item de rank em uma aposta. Ela sorriu cansada. Haha, não se preocupe com isso. Eu estava pensando que um item de aumento de força Rank B pode ser difícil para você obter, então eu tentei pensar em uma maneira de atualizá-lo sem a ajuda do item de Rank B. Elion acenou com a mão. Oh, que grau eles alcançaram? Roxo. Estou um pouco longe de alcançar a grau laranja com este método. No entanto, com o martelo que eu consegui com o meu avanço de classe, eu deveria ser capaz de compensar a diferença. Elion sorriu e mostrou-lhe seu novo martelo. Martelo do Deus Hefesto 5 usos. O martelo pessoal do Deus Ferreiro. Como você não está no nível dele, você só pode tocar em uma pequena parte do poder que reside dentro deste martelo. Como escolhido, você deve tirar o máximo deste martelo e ganhar o reconhecimento de Hefesto. Ligado à alma. Elion. Você só tem 5 usos deste item. Tem certeza que quer usar um uso na minha armadura? Shiro perguntou com uma carranca. Basta pensar nisso como treinamento. Eu preciso usá-lo no futuro de qualquer maneira. Poderia muito bem usá-lo para uma amiga. Elion sorriu. Eu lhe devo uma então. Shiro sorriu. Desequipando sua armadura, ela colocou-a na mesa da oficina junto com todos os materiais que ela tinha coletado. Agora então, eu provavelmente deveria começar. Hélio estalou o pescoço e esticou o corpo. Você quer fazer isso em uma dungeon?
Atualizar uma armadura para o grau vermelho pode causar um grande fenômeno, você sabe, né? Shiro perguntou. Sério? Sim. Tenho certeza que quando você completou seu avanço, deve ter havido um fenômeno e tanto, certo? Shiro levantou uma sobrancelha. Isso é verdade. É também a razão de eu estar deixando esta cidade. Todo mundo sabe da minha classe, então as facções estão fazendo seu caminho até aqui. Elion coçou a bochecha vergonhosamente. Ais, não me surpreende. Ter o nome de um deus no nome de sua classe é um milagre, sabe? Aqui, isso pode ajudá-lo um pouco. Shiro suspirou e passou uma esfera de disfarce. Oh meu Deus, isso definitivamente vai ajudar. Elion sorriu e mudou seu ícone. Você também pode mudar sua aparência, já que todos aqui sabem da sua classe. Balançando a cabeça, Elion mudou sua aparência de modo que se assemelhava a um homem comum com uma classe ferreiro. Então estamos fazendo isso em uma dungeon? Ele perguntou, enquanto armazenava todos os equipamentos que precisava em seu inventário. Naturalmente, ele precisava tirar algumas coisas para abrir espaço para todas as ferramentas. Vamos, eu vou protegê-lo enquanto você forja. Shiro acenou com a cabeça enquanto olhava para a pilha de itens que ele tinha colocado de lado. Ela notou uma pequena pilha do que parecia ser placas de bunda de grau azul que despertou sua curiosidade. Essas são? Ela perguntou. Oh, isso? Pedidos sob encomenda de pessoas que se mudaram da cidade e foram para outro lugar. Elion respondeu. Você ainda recebe pedidos para isso? Shiro levantou uma sobrancelha. Claro, embora não recebamos muitas notícias sobre você recentemente, a imagem já foi incorporada àqueles que a viram em ação. Além disso, as placas de bunda surpreendentemente não conflitam com as outras peças de armadura, então isso é uma defesa extra. Neste momento, mesmo aqueles que não a viram agir, o que eu duvido, estariam comprando isso para obter mais atributos. Elion respondeu com um sorriso. Eu vejo. Interessante, eu poderia encomendar um também, uma vez que dá atributos extras. Shiro esfregou o queixo em interesse. Haha, eu vou ter que gastar tempo extra em fazer uma placa boa o suficiente para você então. Elion sorriu quando ele terminou de empacotar. Agora então vamos? Ele perguntou com um sorriso. Levando Elion para a toca da formiga fragmentada de nível 21, Shiro bateu o dedo nas paredes da caverna. Congelar. Ela comandou. Bum. KRRRRR. O gelo surgiu da ponta de seus dedos e congelou todo o chão com facilidade. Jesus Cristo. Eu meio que sinto pena das formigas, sabe? Eles nem sabem o que as atingiu. Elion murmurou. Bem, elas me causaram um pouco de aborrecimento antes quando eu vim para cá. Especialmente aquela rainha. Shiro respondeu com um sorriso. Preparando seu equipamento, Elion colocou a armadura de Shiro sobre a mesa e respirou fundo. Bum! Como se abrisse os portões do chão, Mana subiu em sua direção e se reuniu em torno de sua armadura. Puxando o martelo de Hefesto, Elion mordeu o dedo e o agarrou ao longo da alça. Acorde. Ele comandou. Asterisco FUU. O fogo explodiu ao seu redor e se reuniu ao redor do martelo. Enquanto isso acontecia, uma figura ilusória sobrepôs o corpo de Elion quando Shiro adivinhou que esta era uma imagem do próprio deus ferreiro. Você pode querer ficar um pouco para trás. Elion avisou. Balançando a cabeça, Shiro seguiu suas instruções. Ela podia ver claramente a parede da caverna derreter lentamente por causa da temperatura. Tensionando seus músculos, Elion bateu o martelo na armadura. Bum! Uma onda de energia disparou deste golpe quando Shiro foi forçada a recuar um pouco. Bem, porra, ela pensou surpresa com a proeza. Olhando para Elion martelando a armadura enquanto uma torrente de energia estava sendo empurrada para fora a cada golpe. Shiro só podia esperar pelo resultado pacientemente e esperar que ele conseguisse. Nanomancer Rebor. Ivy Beacon a Snowgell? Capítulo 272. Caminho da Ascensão. Martelando na armadura, o suor escorreu do rosto de Elion. Cada golpe na armadura purificaria e aumentaria as fundações ligeiramente. Se ele não controlar a energia por trás do golpe, isso só causaria danos e faria a atualização falhar. Pisoteando com o pé, ele enviou os materiais para o ar e os fez convergir em direção à armadura. Enquanto isso acontecia, Shiro franziu as sobrancelhas. A mana está se tornando violenta. Se isso continuar, não acho que Elion será capaz de controlar a mana o suficiente para ele atualizar a armadura. Ela pensou consigo mesma. Por mais que ela quisesse ajudar, se ela interferisse, só aumentaria a chance de falhar. TCH. Clicando a língua em aborrecimento, ela recuou um pouco mais e observou pacientemente. Não sabendo quanto tempo isso levaria, então Shiro decidiu fazer algo produtivo.
Afinal, passar várias horas vendo Elion atualizar sua armadura foi uma perda de tempo. Ela poderia facilmente usar isso para treinar suas artes marciais recém-adquiridas. Sentada no chão, ela acalmou a mente. Como ela havia confirmado anteriormente, a primeira etapa era conhecer a si mesmo e a hesitação desapareceria de seus movimentos. Quem sou eu como pessoa? Ela pensou para si mesma. Em certo sentido, ela tem múltiplas personalidades que gosta de usar. Até a principal dela era um subproduto dela, levando as coisas de ânimo leve para que sua mente pudesse relaxar de todas as coisas sérias da vida. Como alguém que foi traída e usada como cobaia, seu estado mental estava sempre em um estado de seriedade onde ela suspeitava de todos. Quando ela se tornou amiga de Lyrica, era ela tentando mudar novamente e aproveitar a vida agora que ela tinha uma segunda chance. Mas o lado sério dela sabia que se ela relaxasse, ela poderia ser morta a qualquer momento. A vida era como uma mosqueteira. Vai atrair o mosquito com um perfume doce só para depois consumi-lo. Embora ela pudesse dizer que tudo isso era, ela, como um ser, não estava respondendo à pergunta do coração seriamente. Se ela fosse lentamente se livrar dessa coletividade, ela ficaria com um único elemento que define seu traço mais básico, que é a base de tudo que ela escolhe fazer. Se essa fundação for otimismo, significará que ela fez tudo pela bondade de seu coração e acreditou que todos eram bons. O que ela poderia dizer era completa e total besteira. Se ela fosse verdadeiramente gentil, então ela nunca teria pego a espada e matado todos aqueles que se opunham a ela. Então foi raiva? Não foi isso também. Se seu princípio básico fosse raiva, então ela nunca teria estendido uma mão amiga para Lyrica. Se nem o bem nem o mal eram ela, então o que ela era? Vingadora defeituosa. Ela murmurou suavemente com um sorriso. Ela é alguém que deseja se banhar no sangue de seus inimigos e ainda deseja uma vida pacífica normal. É por isso que ela fez amizade com Lyrica. Mas ela sabia que normal e pacífica eram impossíveis para ela, já que essas são as mesmas coisas que ela teme. Para conseguir isso, ela terá que abrir mão do seu poder e controle. Duas coisas que ela segurava perto de seu coração, já que ela odiava o próprio pensamento de ser incapaz de fazer qualquer coisa. A última vez que ela teve uma vida normal e pacífica, ela foi capturada e submetida à tortura. Com um lado dela que desejava violência e ódio, e outro que desejava valorizar as coisas que ela tinha obtido. Ela era falha a ponto de ser a mesma coisa que tinha a maior chance de destruir tudo o que ela amava por causa de sua natureza como vingadora. Enquanto ela continuava a refletir sobre sua natureza, ela decidiu que sua natureza mais proeminente era nada menos que a de uma berserker. Eu sou uma berserker que trilha o caminho do sangue para alcançar o meu inimigo. Há muito tempo desisti do conceito de normalidade para buscar mais poder. Procuro aliados para ficar ao meu lado para que eu possa aumentar as chances de alcançar meu desejo vingativo. Ela murmurou com um sorriso. Um brilho vermelho sangue foi lentamente emitido de seu corpo quando ela abriu os olhos. Isso é verdade? Uma voz estrangeira sussurrou em seu ouvido. Franzindo as sobrancelhas, Shiro olhou em volta em suspeita. Antes que pudesse responder, ela recebeu várias notificações sobre a escolha de sua natureza. Iluminação do coração antigo, coração berserker. Caminho azura do estilo Yin, caminho da ascensão. Caminho da ascensão. Caminho berserker descoberto. 4 caminhos da verdade descobertos. Caminho fantasma, verdade do mundo oculto. Caminho da espada azura, verdade das armas. Caminho celestial, verdade da magia. Caminho berserker, verdade do coração. Título ganho, buscadora das verdades. Buscadora das verdades, estágio 4. Sempre que você usa uma arte marcial associada a uma das verdades, você ganha temporariamente um aumento de 10% nos atributos. Os estágios correspondem ao número de verdades que você descobriu. Quanto maior o estágio, maior o aumento de atributo. Surpresa com a grande quantidade de notificações que recebeu, ela tirou um momento para organizar tudo. Então eu evoluí o caminho azura do estilo Yin para o caminho da ascensão. Não só os efeitos das minhas artes marciais aumentam, mas o risco de me perder para o quinto fantasma também desapareceu. Eu provavelmente posso sinergizar o quinto fantasma com o novo caminho berserker para amplificar os benefícios. Ela pensou consigo mesma de surpresa. Pensar que entender um único manual de artes marciais dessa qualidade poderia trazer tantos benefícios. Além de remover o perigo do quinto fantasma, ela ganhou um título que melhorava seus atributos temporariamente sempre que ela usava suas artes marciais. Isso a encorajou a procurar mais manuais de arte marcial da mesma qualidade ou superior para que ela pudesse descobrir mais verdades.
Olhando para o telefone, ela ficou surpresa ao ver que 3 horas se passaram e Elion ainda estava tentando atualizar sua armadura. No entanto, ela percebeu algo chocante. Ele está usando tanta mana que este lugar mal podia se recuperar para acompanhar a demanda. Ela ampliou os olhos em surpresa. Parando em seu movimento, a figura de Elion balançou por um momento enquanto ele rangia os dentes e bateu o martelo para baixo uma última vez. *Bang! Seu corpo foi enviado voando para trás quando Shiro rapidamente o interceptou e o impediu de bater contra a parede. Como é? Ela perguntou enquanto olhava para o brilhante conjunto de armaduras que estavam sendo afogado em uma torrente interminável de chamas. Eu não sei. Está na fase final e tudo o que posso fazer é esperar que a preparação tenha sido suficiente. Elion respondeu. Ele não tinha mais força em seu corpo e mal conseguia manter os olhos abertos. Eu vejo. Esperando em silêncio, eles observaram a armadura de perto, esperando que a atualização fosse um sucesso. *Crack. Uma fratura súbita se dividiu através da armadura quando Shiro ampliou seus olhos. Rapidamente batendo a palma da mão no chão, o gelo eclodiu ao redor da caverna e montou várias paredes de gelo entre eles e a armadura. Bum! Explodindo em milhares de pedaços, a energia liberada pela explosão quebrou as paredes defensivas uma a uma. Clicando sua língua, Shiro adicionou mais mana às paredes restantes, reforçando-as o máximo que pôde. Ping 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 ping. Esmagando suas defesas, a explosão logo perdeu seu ímpeto com apenas 2 paredes ainda de pé. Suspirando em alívio, Shiro descongelou o gelo e viu as consequências carbonizadas da explosão. Desculpe. Parece que a atualização foi um fracasso. Elion sorriu amargamente. Está tudo bem. Foi uma aposta de qualquer forma. Shiro balançou a cabeça. Com sua armadura se despedaçando em 1000 pedaços, não havia como ela usá-la novamente. Bem, eu acho que eu vou ter que farmar algumas dungeons para que eu possa obter algumas peças de armadura para usar até que eu encontre o próximo conjunto de armadura. Ela suspirou. Deixando Elion se recuperar, eles saíram da dungeon carbonizada. Dê-me um dia ou mais. Vou tentar fazer uma armadura de grau roxo como um substituta. Elion sugeriu. Não se esvai muito. É o pensamento que conta. Shiro sorriu. Eu entendo, mas vou tentar de qualquer maneira. Ele balançou a cabeça em determinação. Voltando para a oficina, Shiro viu uma mulher parada na frente da porta com um pequeno sorriso. Há muito tempo que não nos vemos. A Arin sorriu enquanto seus olhos se concentravam em Shiro. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgel? Capítulo 273. Valtrana. Deixando Elion descansar na cama, a Arin fez um gesto para Shiro segui-la um pouco. Então você quer perguntar algo para mim? Shiro perguntou com um sorriso. MN. Vamos escolher outro lugar, já que este não é exatamente o melhor lugar para a conversa. A Arin respondeu. Enquanto Shiro seguia atrás de Arin, ela olhou para a classe e nível de Arin para ver como ela estava. A Arin nível 54 maga de batalha do juízo final, Levantando a sobrancelha, Shiro ficou surpresa com a classe de Arin. Pelas suas estimativas, ela estava tentando obter a maga da fonte veterana. Para ela mudar sua escolha no final, deve significar que era uma classe oculta. Ela provavelmente obteve alguns bons itens para ter conseguido essa classe então. Shiro sorriu, já que foi isso que aconteceu com ela. Devido aos itens que ela recebeu da missão, ela tinha desbloqueado sua classe oculta Rainha Sylphid Mística. Se não fosse pelos itens dela, ela teria conseguido a Sylphid Elemental Corrompida e talvez não tivesse entrado em contato com Nimue ou Iziuel. Chegando ao que parece ser o novo apartamento de Arin, Shiro a seguiu. Então, podemos conversar agora? Shiro perguntou com um sorriso. MN. Seja direta comigo. Quem é você? A Arin estreitou os olhos. O que você quer dizer? Eu tive amnésia antes de vir para Nova York, então eu não sei de nada. Shiro deu de ombros. Nós duas sabemos que é uma mentira. Se não fosse, por que você teria uma reação tão grande em relação a este item? A Arin colocou a estátua quebrada do Herói da Luz sobre a mesa. Esta era a mesma estátua que Shiro tinha quebrado quando visitaram as ruínas subaquáticas em Kairosa. Eu só não gostei do rosto da estátua. Me lembrou de alguém que eu desprezo. Shiro respondeu enquanto olhava para a estátua. É isso? Então me explique, por que depois que eu passei pelo avanço, você é definitivamente a pessoa mais assustadora que eu já conheci? A Arin estreitou os olhos. Depois de passar pelo seu avanço de classe, ela conseguiu uma habilidade passiva onde podia ver a natureza das pessoas como uma figura sobre seus corpos.
Para a natureza de Shiro, ela podia ver uma figura envolta em névoa negra pairando sobre seu corpo com um par de olhos vermelhos sangue. *KRK. Arin ouviu um som de rachadura enquanto a neblina revelava seus dentes e curvava seus lábios em um sorriso maníaco. Fechando os olhos por um momento, ela desativou sua habilidade e olhou para Shiro. O que você está tentando dizer? Shiro riu baixinho já que sabia que Arin estava tentando chegar a algum lugar. Flexionando os dedos um pouco, uma pequena trilha de gelo começou a congelar em direção aos pés de Arin sem ser detectado. Eu só estou curiosa. Se meus palpites estiverem corretos, então as dungeons são mais do que parecem. Não são fabricações da imaginação, mas fragmentos de mundos diferentes. Para esta estátua, ela veio do mundo de Aria e eu estou supondo que você é um monstro de Aria também. Essa é uma afirmação bastante ousada, não acha? Você pode acidentalmente ofender alguém, não é? Shiro manteve seu sorriso, mas seus olhos estavam sérios. Embora eu admita que é uma afirmação bastante ousada, eu tenho razões para eu pensar assim. Se não for o caso, então como você pode explicar tudo o que você fez junto com outros fatores? Um deles é o fato de que meu último requisito para o avanço de classe era que eu fizesse amizade com um monstro inteligente Rank C. De todas as pessoas no Rank C que conheço, você é a única que não tem um passado. Uma garota que literalmente apareceu do nada um dia. Aconteceu que quando chegou a Nova York, o monstro havia escapado sob o nome de Shino. Há uma grande chance de que o nome esteja errado, então eu creio que você seja esse monstro. Uma garota da neve que tinha o poder de matar um boss sozinha. Quando nos conhecemos, você era uma maga de gelo que não podia falar e tinha muito poder para alguém do seu nível. Não é muito coincidência que tudo se encaixa tão bem? A Arin sorriu enquanto descansava o queixo na mão. Se esse é o caso, então tenho certeza que você sabe que está em muito perigo se eu for o dito monstro. Possivelmente. Mas depois de te conhecer por um bom tempo, acredito que você não é como o resto dos monstros. Além disso, a única razão pela qual estou confrontando você sobre isso é porque estou curiosa sobre outros mundos. Quero saber a razão da aparição das dungeons. Porque o mundo mudou e o mais importante, os monstros poderiam ser apenas uma forma de reencarnação como o que os hindus acreditam. Renascimento baseado no karma. A Arin respondeu. Então você deseja conhecimento? Shiro perguntou. De fato. Tentei me tornar uma maga da fonte veterana, já que há rumores de que a forma final dessa árvore de classe lhe mostrará a verdade da mana. Por que é onipresente e por que se regenera tão rápido? Não acha estranho? Como algumas áreas têm mais mana, enquanto outras não. Se o mundo for classificado como uma sala aberta e a mana for ar, é quase impossível para um lado ter mais ar do que o outro. Se este é o caso, então a mana está sendo controlada por alguém? Quem poderia ser tão poderoso a ponto de ser capaz de abastecer o mundo inteiro com mana? Para começar, o que realmente é a mana? Por que parece inesgotável? Como se eu me importasse. Shiro inclinou-se indiferentemente. Eu não me importo com perguntas como essa. Você pode dizer que eu estou levando isso como fosse verdade, mas qual é o ponto de descobrir? Se você entende tudo, a vida será chata. Conhecer a fonte de todas as coisas só vai remover o mistério e a beleza da vida. Shiro sorriu e se levantou. A Arin olhou para ela em confusão desde que ela acreditava que descobrir sobre a verdade sempre foi uma base central dos humanos. Eles desejam preencher a lacuna de conhecimento que os incomoda tanto. No entanto, vendo que Shiro não tinha desejo de preencher essa lacuna de conhecimento, a Arin só poderia suspirar. Diga, a oferta para se juntar ao grupo ainda está disponível? Ela perguntou com um sorriso. Você ainda quer se juntar apesar de acreditar que eu sou um monstro? Você não tem medo de que isso pode morder você de volta? Shiro estreitou os olhos. Quando não houve riscos no mundo? Além disso, se eu te seguir, que acredito ter vindo de um mundo diferente e seja um monstro, talvez eu seja capaz de ver coisas que nunca pensei ser possível. A Arin riu. Então deixe-me avisá-la agora. A chance de morte é muito alta se você fizer as escolhas erradas. Estou disposta a arriscar. A Arin respondeu sem medo. Apesar do fato de que a natureza de Shiro era algo tão sinistro, era surpreendentemente dócil. Como se Shiro tivesse controle sobre ela e a mantivesse em uma corrente. A fim de alimentar sua curiosidade junto com outras coisas, ela queria seguir Shiro por enquanto. Nesse caso, então bem-vinda a bordo. Estamos atualmente na capital élfica de Miriel, e eu só voltei recentemente porque eu precisava que Elion atualizasse uma das minhas armaduras. Infelizmente, agora que minha armadura foi quebrada em 1000 pedaços, terei que ir farmar raids ou dungeons para que eu possa obter alguma nova armadura. Shiro encolheu os ombros.
Ela não se importava de ter a Arin no grupo desde que ela era uma maga forte. Mesmo que ela descobrisse que ela era um monstro, no momento em que ela tentar sabotar o grupo em Miriel, ela será tratada de acordo. Se o resultado de sua sabotagem colocá-los em uma situação de quase morte, ela vai se livrar dela, independentemente de sua conexão passada. Então, o grupo tem um nome? A Arin perguntou curiosamente. Um nome? Ia? Não podemos ser chamados de grupo por outras pessoas, não é? A Arin respondeu como se fosse uma questão de fato. Une parando por um curto momento, Shiro se perguntou que tipo de nome eles deveriam ter. Em sua vida passada, o grupo em que ela estava sempre foi conhecido como o Grupo do Herói. Não havia necessidade de um nome, já que todos conheciam o grupo desde que o herói era o líder. Como seremos chamados? Shiro se perguntou. Devemos discutir isso com os outros. Mas por enquanto, como Valtrana soa? Shiro sorriu. Em área, Valtrana era como as pessoas chamavam os hereges que iam contra Deus. E ela estava nutrindo os membros do grupo para ficar ao seu lado quando ela finalmente for enfrentar o herói da luz ou melhor, o deus da luz. Valtrana era um nome adequado. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 274. De volta a Miriel. Valtrana? A Arin inclinou a cabeça ligeiramente. Sim, é só um nome que apareceu na minha cabeça. De qualquer forma, vou voltar para ver o Elion. Ele pode ter se recuperado um pouco agora. Shiro disse enquanto esticava o corpo. Eu vou segui-la depois que eu fiz as malas. Eu ainda tenho um monte de coisas aqui afinal. A Arin gesticulou para as quantidades ridículas de equipamentos de alfaiataria na outra sala. Você vai trazer tudo isso? Shiro levantou uma sobrancelha. Sim. Quero dizer, enquanto eu sou uma maga, eu também sou uma alfaiate, você sabe, né? A Arin riu. Justo o suficiente. Só me mande uma mensagem quando terminar, ok? Entendi. Saindo do apartamento de Arin, Shiro suspirou um pouco. Eu vou ter que ser um pouco mais cuidadosa com a forma como eu ajo quando estou na presença de outras pessoas. Ela pensou para si mesma. Ela não pôde responder totalmente à pergunta de Arin ainda porque, embora ela a considere uma amiga, elas não eram próximas o suficiente para ela se revelar. Mas como elas estarão no mesmo grupo, ela terá uma melhor compreensão de Arin e revelará a verdade para ela então. Mas honestamente, o monstro sendo a reencarnação de pessoas com karma ruim, isso é mesmo possível? Ela se perguntou. Pelo que ela tinha visto até agora, aconteceu 2 vezes. Uma vez com ela e a segunda vez com Kamnar. Com apenas esses 2 como prova, ela não podia provar a teoria. Mas a possibilidade estava lá. Olhando para trás para o apartamento, ela curvou os lábios em um sorriso e foi embora. Depois de ter certeza de que Elion estava se sentindo melhor, ela decidiu passar a noite em Nova York já que Elion queria fazer uma armadura para ela. Em relação aos materiais, Elion se ofereceu para pagar tudo sozinho como compensação por quebrar sua armadura. Vendo quão inflexível ele era em relação a isso, Shiro só podia sorrir e acenar. Na manhã seguinte, ele tinha preparado 3 peças de armadura de boa qualidade para ela. Peça de peito sem nome nível 65 azul, 1000 Inc, 200 Def. Capacete sem nome nível 65 azul, 700 INS. Botas sem nome nível 65 azul, 1200 AGI. Embora não tivessem habilidades ou efeitos, deram-lhe um impulso decente nos atributos. Não poderia se comparar com o que ela tinha antes, mas eles vão servir por enquanto. HM. Só azul. Elion franziu a testa ligeiramente. Haha, não se preocupe com isso. Você pode gastar mais tempo para me fazer alguma armadura melhor mais tarde. Shiro sorriu. Tudo bem. Espere, já que tenho o nome de um deus na minha classe, seria vergonhoso se eu não pudesse fazer a melhor armadura do mundo. Elion sorriu. Claro. Estou ansiosa para você fazer a melhor armadura para mim. Burro, você vai ter que ter certeza de que o seu nível é alto o suficiente primeiro. Não acha que você falhou desta vez porque você era muito fraco? A Arin retrucou com um sorriso. Asterisco colga asterisco, esse pode ser o caso. Elion coçou a bochecha em vergonha. Não se preocupe com isso. Eu estava um pouco apressada de qualquer maneira, uma vez que a situação é um pouco problemática em Miriel. Shiro riu. Espere, o que você quer dizer? A Arin levantou uma sobrancelha. Você vê, nós estamos basicamente contra um país inteiro agora. Shiro sorriu inocentemente. A Arin parou por um momento enquanto seu cérebro tentava compreender o que Shiro tinha acabado de dizer. Então você está me dizendo que você de alguma forma provocou um país? Ela perguntou duvidosamente. Sim. Posso perguntar como? A Arin massageou os olhos. Ela sabia que Shiro era uma encrenqueira com a quantidade de coisas insanas que ela faz,
mas isso não estava dentro de suas expectativas. Bem, Lerica é da realeza élfica. Seus 3 irmãos querem matar um ao outro e as facções querem algum poder sobre o país. Para manter Lerica segura, estaremos contra os 3 príncipes. Shiro respondeu, resumindo a situação atual. Você não pode simplesmente levar Lerica para outro lugar? Se ela continuasse correndo, tenho certeza que perderão o interesse nela eventualmente e a deixarão fazer o que quiser. A Arin levantou uma sobrancelha. Mesmo que Lerica fosse da realeza, se ela não demonstrasse interesse e deixasse o continente, então eles não deveriam persegui-la tanto. Agora, essa é uma grande ideia se eu tivesse pensado mais cedo. Infelizmente, tenho algumas coisas que requerem minha atenção no país, então não posso me expulsar dessa situação agora. Shiro riu. Ela percebeu que se eles permanecessem neutros e não fizessem nada, eles não precisariam se preocupar com os elfos. Parece que inconscientemente dei uma justificativa para meu desejo de lutar. Ela pensou consigo mesma desde que sabia que só pensava em lutar às vezes. Ais, é tarde demais para sair do grupo. A Arin suspirou. Não, você pode sair se quiser. A Arin fez uma pausa, já que não esperava que Shiro fosse tão direta. Koga acho que vou ficar. Além disso, eu me pergunto se os elfos têm alguma informação sobre as dungeons. Se eu puder ter acesso à biblioteca deles, provavelmente posso fazer mais pesquisas. Oh, não se preocupe com isso. Eu posso ir para a biblioteca deles a qualquer momento. Shiro tranquilizou. Isso é reconfortante. A Arin acenou com a cabeça. Falando dos elfos Elion, eu ouvi falar de um Lolibaba. Shiro sorriu. Lolibaba? Elion levantou uma sobrancelha. Seu nome é Saika e ela é muito famosa em Miriel, aparentemente. TFT. Hahaha. Elion, não é esse o nome da garota que você se apaixonou naquela época? A Arin riu depois de ouvir seu nome. Espere o quê? Shiro olhou para a Arin em surpresa. Acho que Elion te contou sobre ele se apaixonar por uma mulher casada que parecia jovem, certo? Bem, o nome dela era Saika e eu me lembro de brincar com ela em nossa infância um pouco. A Arin sorriu e olhou para o Elion envergonhado. De qualquer forma, vocês não deveriam ir já. Você não tem coisas para fazer em Miriel? Elion tossiu vergonhosamente e pediu-lhes para voltar para o continente élfico. Ele esperava que ele pudesse esquecer essa história sombria dele. Hehe, por que não falamos um pouco mais sobre Saika? Talvez você queira vir conosco para Miriel e encontrá-la. A Arin brincou com um sorriso. Depois de brincar um pouco mais, Shiro e a Arin partiram para o santuário de teletransporte enquanto Elion as escoltava. Bem, então, eu vou enviar-lhe uma mensagem quando eu puder fazer uma armadura melhor como compensação. Elion riu. Tudo bem. Eu espero por suas boas notícias. Shiro acenou com as mãos levemente. Tem certeza que não quer se juntar a nós? A Arin sorriu. Basta ir já. Elion revirou os olhos. Ativando o santuário de teletransporte, suas figuras piscaram por um momento antes de desaparecer. Balançando a cabeça, Elion sorriu e deixou a área. Quanto a Shiro e a Arin, quando abriram os olhos, eles se encontraram no santuário de teletransporte localizado em Miriel. Eu preciso ir ao banheiro primeiro. Dê-me um momento. Shiro virou-se para Arin. Tudo bem. Eu vou esperar aqui. Indo para os banheiros, Shiro mudou sua aparência de volta para sua aparência como Nitri. Afinal, os anciãos não sabiam sobre sua forma original. Estou de volta. Shiro gritou. Olhando para cima, a Arin olhou para ela em confusão. Shiro. Ela falou em confusão. Sim, veja, eu preciso esconder minha aparência um pouco desde que os anciãos não sabem como eu sou. Shiro sussurrou em seu ouvido. Certo. Sabe, isso só me dá mais evidência de que você sabe o que. A Arin levantou uma sobrancelha. Hehe, pense o que quiser. Vamos. Shiro riu. Indo para o castelo, Shiro cumprimentou os guardas e disse-lhes que Arin era um dos membros do seu grupo. Entendido. Vou notificar os anciãos. Os guardas acenaram com a cabeça já que todos receberam informações sobre Shiro e seu grupo. Eles sabiam que eram amigos da terceira princesa. Obrigada. Shiro sorriu. Depois de cumprimentar os guardas, ela levou a Arin para o quarto delas, mas viu que estava vazio. Parece que o grupo está upando agora. Ok. Você pode me mostrar para a biblioteca então? A Arin perguntou curiosamente. Claro. Eu preciso ir lá de qualquer maneira. Shiro acenou com a cabeça desde que Ziuel pediu-lhe para visitá-la com frequência. Ela decidiu que enquanto tivesse a chance, falaria com ela e veria se descobriria mais sobre onde estava atualmente. É por isso que ela poderia pelo menos começar a planejar como ela vai salvá-la. Guiando Arin para a biblioteca, ela se desculpou e deixou o lugar por um curto período de tempo.
Na verdade, ela tinha acabado de chegar aos andares superiores. Ei, estou de volta! Ela gritou com um sorriso. Bem-vinda de volta. Então, você tem alguma história para compartilhar comigo? Estou interessado em saber o que acontece fora de Miriel. A voz de Zeuel soou suavemente. Claro, eu vou compartilhar algumas das minhas aventuras em Dungeons com você. Shiro acenou com a cabeça e sentou-se. Durante a próxima hora, ela compartilhou histórias sobre as missões que ela foi, especialmente aquele em que ela encontrou Lisandra. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 275. Aprovação dos anciãos. Shiro falou com Zeuel por um bom tempo antes que ela se sentisse cansada mais uma vez. Se despedindo, ela fez o seu caminho de volta para Arin. Claro, ela fez parecer que ela voltou de fora da sala, ou então poderia levantar algumas perguntas irritantes, como por que ela tem acesso a andares que só estão disponíveis para os anciões. Como vai sua pesquisa? Shiro perguntou com curiosidade. MN? Está indo muito bem. Há um monte de teorias sobre as dungeons e ainda contém alguns experimentos que ainda não foram divulgados ao público. Embora eu tenha que aceitar um pouco de desconfiança, já que pode haver fabricações dentro desses documentos. A Arin deu de ombros. Eu entendo. Bem, vamos voltar. O grupo já deveria ter voltado. Shiro sorriu no que a Arin concordou. Quando elas estavam voltando, eles viram o grupo entrar no quarto. Ei, estou de volta. Shiro gritou. Ah, Shiro, bem-vinda de... Espere, Shiro, por que a Arin está aqui? Madison franziu as sobrancelhas. Ela está se juntando ao nosso grupo por enquanto. Shiro riu. Eia, há alguns rostos desconhecidos, então vou me apresentar. Meu nome é Arin, meu hobby é alfaiataria e eu fiz todas as roupas delas. Gosto de pesquisar para satisfazer minha curiosidade e um dos meus alvos atuais de pesquisa é Shiro. A Arin sorriu. Yin, a preciosa bebê da mamãe. Yin bateu a cabeça na esquina. Lisandra, a segunda filha da mamãe. Lisandra lhe deu uma pequena aceno. Shen-Yu, atualmente ajudando este grupo em nome do meu mestre de filial que Shiro chama de comerciante. Shen-Yu disse enquanto massageia os ombros. O que? A Arin piscou algumas vezes enquanto olhava para Yin, que era essencialmente uma mini-versão de Shiro. Deixe-me explicar. Pássaro que não consegue parar de comer e é essencialmente uma parasita. Uma filha adotiva que é mais filial do que este pássaro que é tecnicamente relacionada ao sangue Shen-Yu. Shiro gesticulava um por um. Espera, pássaro? Ela é aquele pássaro roxo minúsculo que você tinha na sua cabeça? A Arin levantou uma sobrancelha. Gá, que pássaro? Esta bebê é uma fênix. Yin fez beicinho enquanto Lisandra batia na cabeça dela gentilmente. Uma fênix ainda é uma irmãzona de um pássaro. Lisandra respondeu com um pequeno sorriso. Tudo bem, vocês duas. Vá descansar. Você parece ter tido um dia difícil. Shiro riu. MN. Lisandra acenou com a cabeça. Gesticulando para Arin entrar no quarto, eles informaram a Arin sobre a situação atual. Lisandra, Yin, Shen-Yu e Sylvia não participaram da conversa, pois estavam extremamente cansados. Inclinando-se para trás em sua cadeira, a Arin tirou um momento para digerir tudo o que tinha aprendido. Naturalmente, Shiro se certificou de que Lisandra e Madison não contassem o fato de que ela era um espírito e a existência de Zeuel. Então estamos apenas esperando a resposta dos anciãos então? Ela perguntou. Sim. Enquanto isso, o grupo está tentando subir o nível o mais rápido possível. Shiro acenou com a cabeça. HM, eu posso ver porque você precisaria disso. Para uma capital cheia de nível 100 de diferentes facções, e você que essencialmente quer assumir este país, é semelhante a uma armadilha mortal. Mas mesmo se você upar o mais rápido possível, com como as coisas estão progredindo, você tem certeza de que pode chegar ao nível 100 a tempo de realmente fazer a diferença? A Arin franziu a testa. Não. O que estamos tentando fazer agora é aumentar nossas chances de sucesso. Mesmo para nós, chegar ao nível 100 dentro da restrição de tempo seria uma tarefa bastante assustadora. Especialmente porque todas as dungeons de alto nível, que são nível 75, estão sob a vigilância dos outros príncipes e facções. Devemos cultivar em todas as dungeons que estão abaixo do nível 75, quem sabe quanto tempo vai levar. Shiro deu de ombros. Isso é verdade. Mas ainda assim, se o plano é conseguir o país, você ainda terá que enfrentar pessoas de alto nível em algum momento. Há algumas maneiras. Shiro sorriu friamente. Com os 4 bonecos nível 100 que estavam em processo de conversão, ela poderia facilmente colocar armadilhas e assassinar as pessoas que ela queria matar. Embora a conversão enfraquecesse seus poderes como nível 100,
Desde que ela fosse capaz de fazer o assassinato corretamente, essa fraqueza não importaria. Bem, está ficando um pouco tarde agora, então você deve descansar. Não há uma cama sobrando, então você terá que, espere. Não podemos expulsar Shen-Yu da cama e fazê-lo dormir no sofá? Shiro perguntou enquanto ela lentamente se virava para o Shen-Yu adormecido no canto da cama, longe de todas as meninas. Esqueça. Vou pedir para N nos trazer uma cama amanhã. Shiro deu de ombros. No final, eles se acomodaram com Arin dormindo no sofá e entregaram-lhe alguns travesseiros e um edredom. Depois de montar sua cama improvisada, a Arin olhou para o grupo e ativou sua habilidade. Ela estava curiosa sobre qual era sua verdadeira natureza. A Jin era uma fênix graciosa cujas penas parecem chamas roxas, mas por alguma razão estranha, parecia estar babando incontrolavelmente. Levantando a sobrancelha, ela olhou para Lisandra. Sua natureza era na forma de uma espadachim que tinha 2 pares de asas nas costas. No entanto, as asas estavam lentamente ficando pretas. Ela é semelhante a um anjo caído? A Arin pensou consigo mesma. Olhando para os membros restantes, ela viu que eles eram mais normais. Normal era um exagero, já que a natureza de Sylvia era a de uma curandeira de manto de freira, enquanto uma espada gigante estava amarrada às costas. Sorrindo suavemente, ela estava muito feliz com o estado de suas naturezas. Afinal, quanto mais corrompida uma pessoa era, mais distorcida seria a imagem de sua natureza. Em Nova York, ela até fez uma limpeza perto de seu apartamento depois de fazer algumas verificações de antecedentes em seus alvos. O que só leva ao problema da natureza de Shiro. Não tinha uma imagem definida. Para alguém como Shiro, por que sua natureza é tão assustadora? A névoa negra é resultado de ser torcida ao extremo? Ela tinha uma quantidade ridícula de intenção de matar quando viu a estátua, afinal. Para alguém com tanta intenção de matar, seria estranho se sua natureza não fosse distorcida. Ela pensou consigo mesma. No entanto, o que a assustou foi que não era a verdadeira natureza. Era como pular em uma piscina rasa enquanto havia uma funda do outro lado. Ela sabia que podia ir mais fundo para ver a verdadeira natureza, mas algo a estava bloqueando. Seja porque sua habilidade ainda não era forte o suficiente ou o fato de que ela subconscientemente não queria descobrir, a Arin sabia que depois de ir para o fundo do poço, havia uma pequena chance de se perder. Pelos registros de Shino foi declarado que era uma garota da neve. Garotas da neve são seres que se manifestam de emoção negativa. Poderia o fato de que sua emoção negativa é a base de seu corpo que resulta na natureza distorcida? A Arin perguntou-se como ela lentamente adormeceu. Mal sabia ela que a natureza de Shiro a observava o tempo todo. Na manhã seguinte, antes que o grupo pudesse partir para outra corrida de Dungeon, eles ouviram uma batida na porta. Entre. Shiro gritou enquanto Dava esticava levemente o corpo. Abrindo a porta, N entrou com um sorriso e inclinou-se levemente. Os anciãos tomaram uma decisão e desejam vê-los em seu salão privado. Ah, entendi. Você se importaria de liderar o caminho? Shiro sorriu. Claro. Siga-me. N acenou com a cabeça. Andando pelos corredores, Shiro notou um par de olhos rastreando seu grupo. Observadores, hein? Ela pensou com um sorriso. No passo seguinte que ela deu, um único nanobot foi criado e infiltrou pelos andares. Saltando pelo chão, ele chegou ao lado do observador e entrou em seu corpo através das pernas. De repente, sentindo um picador na perna, o observador rapidamente verificou seu corpo por qualquer anormalidade, mas não encontrou nada. Percebendo que seu nanobot tinha sido plantado com sucesso, Shiro sorriu. Quinto fantoche. Ela pensou consigo mesma. No entanto, ela não ia começar a conversão ainda, já que quem o enviou notará a diferença. Ela vai ter que esperar até que ele volte. Pouco a pouco, ela vai mudá-lo para que parecesse natural. Afinal, um espião não poderia ser pego rapidamente. Chegando aos aposentos privados dos anciãos, Shiro viu 2 garotas sentadas ao lado dos anciãos e as reconheceu como princesas. Então, ouvi dizer que você concordou com a minha proposta. Shiro falou com um sorriso. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgirl? Capítulo 276. Princesas. Sim, nós pensamos sobre isso e decidimos que é o melhor curso de ação agora. Ao meu lado estão as 2 princesas e elas estarão nos ajudando em nossa missão. Um dos anciãos acenou com a cabeça. Meninas, apresentem-se. Meu nome é Civi Wallenstein. Atualmente nível 98 alto elfa feiticeira. Civi sorriu e se curvou. Ela tinha cabelos loiros curtos que estava penteado para o lado e sua roupa era semelhante ao manto de freira de Sylvia. Cyril Wallenstein. É bom conhecê-los. Cyril inclinou-se com um sorriso. Cyril, sua classe.
Os anciãos sorriram suavemente. Ah, certo. Nível 93 médica de combate ascendida. Serial se corrigiu. Ela estava no lado mais baixo e tinha longos cabelos loiros que chegavam à sua cintura. Seu cabelo estava no lado ligeiramente mais selvagem com uma mecha de cabeça no topo se movendo. Olhando para aquele movimento de cabelo, Shiro levantou uma sobrancelha e teve a súbita vontade de alisá-lo de volta para baixo ou dar-lhe um puxão. Então, o que você está pensando agora que envolve apresentar as princesas para nós? Shiro perguntou. Todos sabem que as duas princesas apoiarão quem ganhar o trono no final. Elas mostrando apoio a um príncipe cedo é semelhante a nós, os anciãos, favorecendo um dos candidatos. Se seguirmos o que foi planejado até agora, o primeiro e o segundo príncipe descobrirão nosso suposto favoritismo em relação ao terceiro príncipe. Isso vai, esperançosamente, provocá-los a fazer um movimento mais cedo. Um dos anciãos disse enquanto tomava chá. Olhando para as princesas, Shiro estreitou os olhos em suspeita. Elas desejam um legado para elas mesmas? Que motivo elas têm para nos ajudar? Ela pensou consigo mesma. Mas pelo que parece, ela sabia que não conseguiria uma resposta tão cedo. Ela vai ter que esperar e ficar de olho nelas. Tudo bem se eu participar com um dos meus pensamentos? A Arin gritou. Claro. Sinta-se livre para compartilhar seus pensamentos. O ancião acenou com a cabeça, pois estavam abertos a sugestões que podem ajudar o país. Quanta urgência queremos que os príncipes sintam? Se tornarmos nosso apoio mais aparente e dermos mais poder ao terceiro príncipe, dará aos outros príncipes mais urgência e os jogaremos em uma guerra completa. Mas se não os fizermos sentir urgência suficiente, vamos acionar o terceiro príncipe e torná-lo mais um competidor. A Arin lembrou. Não podemos tornar a situação muito urgente, uma vez que não temos exatamente a mão de obra para acompanhar. Shiro franziu as sobrancelhas. Então, que tal mostrarmos um pouco de suporte na superfície e segui-lo com algum suporte em segundo plano? Os príncipes descobrirão por acidente e exortarão seus seguidores a acelerar os planos enquanto não fazem o movimento ainda. Um dos anciãos sugeriu. Essa é uma escolha possível. Shiro acenou com a cabeça. Vamos fazer isso por enquanto. Na superfície, vamos alocar mais recursos e poções para o terceiro príncipe para nutrir seus seguidores. Enquanto nas sombras, nós lhe daremos algum apoio extra como armas ou armaduras. O ancião acenou com a cabeça. Concordando com seu plano atual, eles discutiram algumas situações que podem acontecer juntamente com ações que deveriam tomar. A propósito, irmã Zona, o que você vai fazer sobre o legado do papai? Você era a favorita dele, afinal. Serial perguntou curiosamente. Bem, eu não sei muito sobre isso. Lerica balançou a cabeça e olhou para os anciãos. Sobre isso, o legado está sendo monitorado por seus irmãos, então teremos que esperar até o anoitecer. Se pudermos silenciar os guardas por um curto período, poderemos mandá-la para a herança e ver se você pode conquistá-la. Um dos anciãos mais velhos respondeu. Sobre a parte de silenciamento. Deixe comigo, eu posso resolver isso. Shiro ofereceu com um sorriso. Não os mate. A Arin, Madison e Lerica falaram ao mesmo tempo. Oi, eu não sou tão sedenta de sangue. O sorriso de Shiro se contorceu ligeiramente. Bem, sua natureza diz o contrário. A Arin retrucou em sua mente, uma vez que ela podia ver claramente a figura ficando animada. Eu só vou nocauteá-los. Matá-los só traria problemas irritantes. Shiro revirou os olhos. Até ela sabia que as consequências de matá-los desencadeariam uma guerra prematura. Então isso está resolvido. Vamos para a área de herança ao anoitecer. Serial vai segui-los como uma guia para que você saiba para onde ir. Os anciãos sorriram. Mais tarde naquela noite, o grupo atravessou o castelo usando a passagem do ancião. Shiro notou que eles estavam viajando mais perto da árvore do mundo. Eu poderia ser capaz de descobrir onde Ziwell está também. Shiro pensou consigo mesma. Fazendo mais algumas voltas, ela estreitou os olhos quando notou algumas presenças vigiando a área em frente a eles. Parece que chegamos. Ela sussurrou. Você precisa da minha ajuda para silenciá-los? Shen-Yu ofereceu. Você acha que pode nocautear pessoas que estão potencialmente no pico do Tier 4 sem ninguém perceber? Shiro perguntou. Deixa pra lá. Shen-Yu suspirou. Suas vantagens estavam no assassinato. Fora isso, ele era definitivamente mais fraco em termos de poder. Não se preocupe com isso. Não podemos matá-los, então é desvantajoso para você. Quando entrarmos em uma guerra, você vai se provar ser útil. Sylvia encorajou com joinhas. Obrigado. Shen-Yu sorriu. Olhando para a dupla, todos os outros do grupo mostraram um sorriso em seus rostos. Já volto.
Shiro acenou com a mão ligeiramente e cintilou para longe. Caminho da Ascensão, caminho fantasma, caminho celestial. Ela decidiu incluir o caminho celestial, já que negaria qualquer barreira que eles possam ter colocado por segurança. Cintilando ao redor da área, ela encontrou 27 pessoas que estavam escondidas em vários lugares. 27 deve estar ao meu alcance. Shiro pensou consigo mesma. Cintilando atrás do primeiro observador, ela ativou ilusões das fadas e colocou sua palma da mão contra sua cabeça. Enviando um pulso de mana, ela parou toda a produção de mana e colocou-o em um estado de deficiência de mana. Injetando um único nanobot em seu corpo, ela enviou o sinal simulado para o cérebro dormir. Rapidamente pegando-o antes que ele pudesse fazer um som, ela o colocou nas sombras antes de passar para a próxima pessoa. Embora o grupo não pudesse ver muito do que estava acontecendo, Shenyu certamente notou. No que ela se especializa? Ele perguntou a si mesmo. Pelo que ele tinha visto, Shiro foi capaz de executar tarefas de todas as classes e até mesmo se destacar em algumas. Isso só o faz questionar de onde ela tinha vindo. Alguém assim não passaria despercebido. Especialmente se ela fez tanta comoção onde quer que fosse. Durante o momento em que ele estava pensando sobre isso, ele percebeu que Shiro tinha voltado. Eu terminei. Podemos ir agora. Shiro sorriu. O grupo acenou com a cabeça desde que eles esperavam que fosse assim. Neste ponto, eles se acostumaram um pouco com o que ela podia fazer, especialmente depois de serem expostos a isso no dia a dia. No entanto, esse não foi o caso para Cyril. Nossa, eles foram realmente nocauteados? Ela perguntou enquanto seus olhos se abriram em curiosidade. Sim, mas vamos conversar mais tarde. Shiro sorriu. Caminhando para a área aberta, eles viram que os observadores estavam observando um corredor simples. Se alguém não soubesse de nada, eles pensariam que era apenas outra passarela no castelo. Hehe, é a minha hora de brilhar. Cyril sorriu e caminhou até uma das portas. Colocando a mão na alça, um círculo mágico apareceu na parte de trás de sua mão. Pescando entre círculos mágicos Tier 3 e 4, uma formação gigante apareceu lentamente por todo o corredor. Olhando atentamente para a formação, eles notaram que era feito de pequenos círculos mágicos que era todos Tier 4. Essa é a formação. Eu não acho que meu caminho celestial pode cancelá-la rapidamente mesmo se eu tentasse. Eu vou precisar de algum tempo para estudar isso para que eu descubra todos os nós que eu preciso destruir. Shiro pensou consigo mesma, já que grandes formações como esta tinham suas próprias seções de apoio que garantem que a formação continue funcionando. Assim como a vez na biblioteca, essa formação exigiu amplo conhecimento para decifrar. Só que desta vez era muito mais perigoso e mais volátil. Impressionante, certo? Cyril sorriu. Sim. Shiro acenou com a cabeça enquanto olhava para a formação gigante. Ter o conhecimento para montar uma formação como essa foi útil em muitos aspectos. Especialmente se eles têm uma sede igual a essa. Se ele ainda estivesse vivo, gostaria de aprender um pouco com ele. Shiro pensou com um sorriso. Depois de um tempo, a formação começou a se desenrolar quando uma nova porta lentamente se revelou. Abrindo a porta, o grupo podia ver um caminho que leva mais fundo na árvore do mundo. Vamos lá. Cyril fez gestos para que o grupo a seguisse. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell. Capítulo 277. Área de legado. Seguindo atrás de Cyril, o grupo lentamente desceu para as profundezas da árvore do mundo. Colocando as mãos na parede, Shiro ficou surpresa com a grande quantidade de mana que estava pulsando por elas. Para que apenas as paredes sejam afetadas por tanta mana, eu me pergunto como a área central seria. Ela pensou consigo mesma em surpresa. Olhando por um momento, ela decidiu ver se ela poderia remover um pouco das paredes para fazer alguma pesquisa. Quem sabe, ela pode encontrar algo interessante já que as paredes foram reforçadas por uma grande quantidade de mana. Asterisco clac. Um pequeno nanobot caiu no chão e começou a rastejar pelas paredes sem que ninguém notasse. Cortando as paredes, Shiro mandou segui-las enquanto coletava amostras no caminho. Assim, ela poderia comparar os efeitos mais tarde. Siga de perto ou então você pode se perder no labirinto. Cyril gritou com um sorriso. Diga, Cyril. Lerica perguntou hesitantemente. MN? O que foi? Cyril virou a cabeça com um sorriso. Tem me incomodado, mas você disse que eu sou sua irmã mais velha, certo? Quando você nasceu? Lerica franziu as sobrancelhas. A partir de suas memórias, seu pai não criou mais herdeiros, já que ele estava satisfeito com ela e sua mãe. Mas para Cyril existir, isso pode significar que seu pai não era quem ela pensava que ele era. Quando eu nasci? Não sei. Eles nunca me disseram e eu não sei quem é minha mãe.
Agora que eu penso nisso, eu só me lembro de coisas que aconteceram há alguns anos. Cyril respondeu enquanto tentava o seu melhor para lembrar qualquer memória de infância. Ouvindo o que Cyril tinha dito, Lerica parou em confusão. Eles não te disseram quando você nasceu nem eles lhe disseram sobre sua mãe. Você só sabe que compartilhamos o mesmo pai? Ela perguntou com hesitação. Sim. Cyril acenou com um sorriso. Franzindo a testa um pouco, Lerica estava um pouco cética sobre a situação, mas decidiu segurar suas perguntas por enquanto. À medida que viajavam mais fundo na árvore do mundo, a mana começou a coagular em uma espécie de névoa. Tem que haver um item que está reforçando a quantidade de mana na árvore do mundo. Shiro pensou consigo mesma em interesse. De todo o fenômeno que ela conhecia, poucos produziriam efeitos semelhantes e o mais provável seria um item extraordinário. A área do legado deve estar depois passar por esta área. Cyril gritou quando eles se aproximaram de um conjunto gigante de portas. Empurrando a porta, o grupo podia ver uma sala oca gigante que estava cheia de luzes cintilantes. A densidade de mana nesta área tinha aumentado ao ponto de a névoa ter começado a cristalizar e flutuar ao redor. No centro da sala, várias barreiras foram enroladas em torno de uma única muda. Esse é o legado do pai? Lerica inclinou a cabeça em confusão. Como não havia mais nada na sala, a muda era a única coisa que poderia ser o legado. Não, esse é o núcleo da árvore do mundo. O legado do pai está mais atrás. Cyril balançou a cabeça. Passando pelas barreiras, Shiro notou que havia um pulso de mana familiar que estava sendo usado como combustível. Poderia ser Eziuel? Ela pensou consigo mesma em suspeita. Minha rainha, acredito que a senhora Eziuel está alimentando essa barreira. Se rastrearmos isso, devemos ser capazes de encontrá-la. Nimue gritou de dentro de seu reino de mana. É isso? Vamos rastreá-la mais tarde. Vamos dar uma olhada no legado agora. Shiro balançou a cabeça levemente. Nimue franziu as sobrancelhas em preocupação, mas decidiu aceitar. Entendi, minha rainha. Indo para o fundo da sala, Cyril puxou um pingente, revelando um círculo mágico gigante. Este é o teletransportador para a área do legado. Irmãzona, basta pressionar as mãos contra ele e injetar sua mana no círculo mágico. Balançando a cabeça, ela seguiu as instruções de Cyril. Antes que alguém pudesse reagir, uma luz ofuscante preencheu suas visões. Rapidamente abrindo os olhos, Shiro notou que ela estava sozinha no meio de um vilarejo em chamas. Gritos podiam ser ouvidos enquanto bandidos matavam pessoas ao seu redor. Vendo isso, Shiro não podia deixar de se sentir um pouco nostálgica, o que a confundiu. Ah, rapazes! Jackpot! Olhe para essa garota aqui! Um dos bandidos gritou com um sorriso vulgar. Ouvindo a linguagem familiar, Shiro ampliou os olhos em surpresa. Ariano! Como eles sabem a língua diária? Ela pensou consigo mesma. Olhando ao redor, ela viu que estava completamente cercada por bandidos de nível 50. Eu não pensei que nós iríamos encontrar um jackpot neste vila de merda. O bandido zombou enquanto eles lentamente se aproximavam dela. Diga, você sabe onde estamos agora? Shiro perguntou indiferentemente. Sua pergunta confundiu os bandidos, já que ela estava preocupada com onde ela estava, em vez do fato de que ela estava atualmente cercada por bandidos. Quem se importa? Pegue-a. Olhando para a pessoa que tinha gritado isso, Shiro adivinhou que ele era o líder. Então você escolhe a morte. Shiro suspirou. Seus lábios lentamente se curvaram em um sorriso quando ela deu pisão com o pé. O gelo se espalhou instantaneamente e congelou as pernas do bandido. Aqueles que tinham avançado com mais impulso descobriram que suas pernas tinham se separado completamente de seu corpo e desabaram no chão. Ignorando seus gritos, ela passou a mão horizontalmente e enviou espinhos de gelo através de suas cabeças, matando-os. Agora então, eu deveria cuidar do resto dos bandidos, então ver se eu posso encontrar meu eu mais jovem ou algo assim. Ela murmurou. Pulando sobre a igreja, já que era o prédio mais alto do vilarejo, Shiro levantou a mão e enviou uma torrente de neve. Cercando todo o vilarejo em uma nevasca, ela sabia a localização de todos os bandidos desde que tocaram sua neve. Congelar, ela comandou. Todos os flocos de neve que estavam em contato com os bandidos explodiram com gelo e enviaram espinhos através de seus corpos. Alguns dos aldeões que viram isso ampliaram os olhos em surpresa enquanto olhavam para a fonte e viram que uma jovem de cabelos brancos tinha salvo todos eles. Rapidamente se curvando em respeito, eles começaram a orar. No entanto, Shiro ignorou isso. Procurando suas memórias, ela olhou para onde seus pais tinham fugido com ela. Esticando o corpo ligeiramente, ela saltou para o ar.
Ela não precisou ir muito longe para ver um homem fortemente ferido ao lado de alguns cadáveres. Pai, Shiro pensou consigo mesma e pousou ao lado dele. Você pode me ouvir? Ela gritou enquanto o curava com o fogo da vida. Minha esposa, minha filha, elas foram por lá. Rapidamente, você pode ir ajudá-las? Ele implorou enquanto agarrou as mangas dela. MN. Mas e quanto a si mesmo? Ela perguntou. Eu não me importo comigo mesmo. De que adianta se elas estiverem mortas? Ele gritou e empurrou-a para onde sua esposa e filha tinham ido. Por favor, eu imploro a você, vá ajudá-las. Ele abaixou a cabeça em desespero. Não se preocupe, eu vou. Shiro acenou com a cabeça antes de cintilar. Obrigado. Pulando através das árvores, Shiro suspirou levemente. Ele é um bom pai, não é? Preocupando-se com você e sua mãe, apesar de estar em perigo. MN, Shiro acenou com a cabeça enquanto seu coração parecia um pouco pesado. Embora ela se arrependesse do fato de que ele morreu, não era algo que ela pudesse mudar mais. Afinal, havia uma grande chance de que este lugar agora fosse apenas uma ilusão. Olhando para o chão, ela viu uma mulher frágil tropeçando em seu caminho através da floresta. Mãe, pulando para baixo, ela apoiou sua mãe. Minha filha, mandei minha filha para lá. Você pode me ajudar a verificar se ela está bem? Eu preciso me apressar. Sua mãe perguntou no que Shiro acenou com a cabeça sem uma segunda palavra. Ver os pais se preocupando com ela apesar da condição em que estavam fez seu coração se sentir aquecido. Rapidamente curando-a com fogo da vida, Shiro a carregou nas costas e pulou pela floresta em direção aonde os cientistas a haviam pego. Obrigada por sua bondade. A mãe dela disse, enquanto procurava o seu eu mais jovem. MN. É o que eu deveria fazer. Shiro respondeu com um sorriso. Mesmo assim, Nan, há muitas pessoas lá. A mãe dela gritou enquanto apontava na frente delas. Olhando para seu eu mais jovem que estava tremendo de medo enquanto os cientistas estavam prestes a sequestrá-la, Shiro rapidamente aumentou sua velocidade. Torcendo o corpo, ela chutou um dos cientistas em direção do outro. Deslizando para trás alguns passos, os cientistas olharam para Shiro em surpresa. Ou, para me forçar, um nível 75 a recuar alguns passos, você deve ser de alto nível, hein? O cientista estreitou os olhos. Para um cientista de merda, eu estava esperando que o chute teria matado você. Shiro zombou enquanto permitia que sua mãe descesse e pegasse seu eu mais jovem. Vá para o lado por enquanto e não deixe que ela veja sangue. Shiro gritou no que sua mãe rapidamente acenou com a cabeça. Agora então, como devo lidar com vocês dois? Shiro sorriu enquanto a intenção de matar rolou para fora dela em ondas. Levantando as mãos, um fluxo de nanobots fluiu para fora e formou um par de canhões de mão. Canhões de mão Gênesis. Ela sorriu. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl. Capítulo 278. Cientista. Impossível. Isso não são nanobots? Como você tem isso? O cientista ampliou os olhos em completo choque. Como uma pessoa que tinha conduzido várias centenas de experimentos com os nanobots, ele estava familiarizado com como eles se pareciam e como eles funcionavam. E até onde ele sabia, havia pouco ou nenhum sucesso na implementação de nanobots. Portanto, era impossível para a menina na frente deles ter o produto pronto e em funcionamento. Vamos ver, se você pode me derrotar, eu vou te dizer. Shiro riu. Não desperdice suas palavras. Teremos o corpo dela se matá-la. Podemos apenas realizar alguns experimentos naquele momento. O outro cientista franziu a testa enquanto puxava um canhão de mão que não era diferente daquele nas mãos de Shiro. Parece que você já tem os protótipos dos canhões de mão, hein? A voz de Shiro soou ao lado de seu ouvido. Antes que o homem pudesse reagir, ela já tinha puxado o gatilho e destruído sua mão junto com sua arma. Infelizmente para você, minhas armas são melhores. Ela riu. Torcendo em seu pé, ela ativou o caminho fantasma e cintilou em direção ao primeiro cientista. Campo de negação, ele clicou a língua e jogou uma joia na frente dele. Bum! Antes que o campo de negação pudesse ser ativado, Shiro já havia enviado uma bala voando em direção à joia e a quebrou em pedaços. Diga, você não está brincando com algo muito perigoso? Ela sorriu. Desmontando o par de canhões de mão, ela agarrou seu pulso e deu joelhada em seu cotovelo. Asterisco crack. GAH. Gritando de dor, o homem apertou a mão sobressalente e criou um círculo mágico. Asterisco Felping. Enviando um fragmento de gelo que foi reforçado pelo caminho celestial, Shiro desligou o círculo mágico antes mesmo de poder ser ativado. Flexionando os dedos, ela cortou o canto da boca dele com uma adaga nanotecnológica e empurrou seu braço profundamente em sua garganta.
Chutando o cotovelo, ela virou o corpo para trás enquanto também se certificava de que seu braço estava preso em sua boca. Virando-se, ela podia ver que o segundo cientista estava fugindo. Oi, onde você acha que está indo? Sua voz soou como um alarme assustador quando o homem de repente sentiu perigo sobrecarregar seus sentidos. Virando-se, ele avistou um par de olhos cheios de intenção de matar e congelou de medo. *Puxi. Cortando-o ao meio com uma espada nanotecnológica, Shiro quebrou os restos de seu corpo em pó de gelo. Agora então, apenas um permanece. Ela inclinou a cabeça para trás e sorriu. No entanto, ela viu que o homem já tinha desmaiado e franziu a testa. TCH. Clicando sua língua, ela cortou a cabeça e destruiu o corpo dele. Recebido. Pesquisa de nanotecnologia volume 3. HM? Eu posso pegar itens disso? Shiro ampliou os olhos. Desde que ela notou que não conseguia nenhum EXP nem usar seu inventário, ela tinha adivinhado que isso era uma espécie de simulação. Mas para o sistema dizer a ela que ela recebeu um item, deve significar que isso era uma espécie de missão. Poderia ser por causa do legado? Nimue perguntou em confusão. Talvez. Shiro balançou a cabeça já que ela não tinha certeza. Voltando-se para sua mãe, ela viu que tinha fechado os olhos e estava atualmente certificando-se de que seu eu mais jovem não poderia ouvir nem ver qualquer derramamento de sangue. Acabou. Shiro gritou e se agachou ao lado dela. Posso ver sua filha por um segundo? Ela perguntou. Ah, acabou? Sua mãe abriu os olhos hesitante. MN. Quero curar sua filha no caso de ela ter sofrido algum ferimento. Shiro sorriu. Ah, certo. Aqui. Olhando para a menina no abraço de sua mãe, Shiro tinha uma expressão um pouco dura em seu rosto. A aura da garota era completamente fraca e frágil. O medo em seus olhos junto com a maneira como ela estava tentando encolher seu corpo a fez parecer tão fraca, como se ela pudesse ser apagada a qualquer momento. Isso era completamente diferente de como ela é agora. Se ela não soubesse que esta era o seu eu mais jovem, ela pensaria que era uma garota fraca comum que ela poderia encontrar em qualquer lugar. Há algum problema? Sua mãe perguntou em preocupação depois de ver a expressão de Shiro. MN? Oh, nada. Desculpe, deixe-me curá-la agora. Shiro balançou a cabeça. Apertando a mão, uma faísca de fogo envolveu seu eu mais jovem. Suas feridas começaram a desaparecer uma após a outra enquanto sua expressão relaxava um pouco mais. Oh, obrigada. De nada. Shiro sorriu e deu um tapinha na cabeça dela. Bela senhorita. Qual é o seu nome? Seu eu mais jovem perguntou desde que ela queria saber quem tinha salvo ela e sua mãe. Shiro. Que nome estranho. Meu nome é Nitri. Ela respondeu. Nitri. Isso é rude. Sua mãe repreendeu desde que ela tinha um pouco de medo de que a menina que o salvou se ofendesse. Haha, está tudo bem. Eu venho de um país distante. Vi seu marido a caminho daqui. Ele está curado e ele deve estar vindo agora. Shiro riu baixinho. Ah, muito obrigada. Eu não sei como eu posso recompensá-la. A mãe dela disse, já que eles essencialmente lhes devem uma dívida de vida. Que tal uma refeição então? Shiro respondeu depois de uma pequena pausa. Depois de falar por um pouco mais, ouviram o pai gritando seus nomes em preocupação. Amanda. Nitri. Onde você está? Sua voz desesperada podia ser ouvida. Geraldi. Estamos aqui. Amanda gritou de volta enquanto ela tentava o seu melhor para se levantar. No entanto, a fadiga encheu e fez com que suas pernas desistissem. Rapidamente apoiando-a com o ombro, Shiro levantou uma sobrancelha vendo Nitri fazer o mesmo. Uau! Você era bastante filial quando criança, não era minha rainha? Bem, eu fui criado por pais legais. Eu me pergunto o que eles vão pensar se eles perceberam que sua filha acabou neste estado. Shiro sorriu suavemente enquanto olhava para si mesma. Balançando a cabeça, ela ajudou a mãe a se encontrar com o pai. Obrigado. Eu realmente não sei o que dizer por você salvar minha família além de agradecer. Obrigado. Seu pai se curvou como lágrimas em seus olhos. O pensamento de que sua esposa e filha poderiam ter morrido tinha enchido sua mente de medo quando ele estava correndo por aí tentando encontrá-las. Mas agora que as viu vivas e bem, ele nunca se sentiu tão aliviado em sua vida. Está tudo bem. Eu não posso deixar vocês morrerem agora, posso? Shiro respondeu enquanto ajudava seu pai. Ela não poderia deixar seu próprio pai se curvar a ela depois de tudo. Mesmo que fosse uma missão ou ilusão, Shiro não se importava. Ela estava feliz por poder vê-los novamente depois de tanto tempo. Trazendo a família de volta para o vilarejo, eles viram os curandeiros correndo por aí tentando ajudar o máximo de pessoas que podiam.
Aqueles que morreram no ataque tinham um lençol cobrindo seu corpo e foram deixados de lado para que pudessem ser cuidados depois de atender todos os feridos. Olhando para a quantidade de pessoas que tinham morrido, Shiro balançou a cabeça ligeiramente. Dentro daquela pilha de corpos, havia pessoas de todas as idades. Você precisa de alguma ajuda? Eu tenho uma habilidade que pode curar as pessoas. Shiro gritou. Sim, por favor, nossos curandeiros estão ficando sem mana e ainda há muitas pessoas que estão feridas. Uma das enfermeiras acenou com a cabeça em agradecimento. Enquanto ela estava curando aqueles que tinham sido feridos, o chefe do vilarejo se aproximou dela e perguntou se ela poderia se aproximar para conversar por um momento. Claro, mas eu preciso curar essas pessoas primeiro. Shiro acenou com a cabeça. Há realmente uma santa enviado pela deusa da luz. Deve ser a vontade dela para você vir nos ajudar. O chefe suspirou enquanto olhava para a destruição que se espalhou pelo vilarejo. Puxe asterisco. Sentindo-se um pouco irritada por ter sido chamada de santa enviada pela deusa da luz, Shiro decidiu ignorar isso por enquanto. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Acho que vou ter que tentar reconstruir este vilarejo ou fazê-lo se mudar para outro lugar. É muito perigoso aqui. Ele balançou a cabeça cansado. Bem, eu estou planejando partir para uma cidade depois disso. Se você quiser, eu posso ajudar a escoltar todos vocês. Shiro ofereceu. Ela estava bastante curiosa para os limites da missão Ilusão. A cena atual poderia ser descrita como lendo suas memórias, mas e as cidades que ela não se lembra ou não sabe? Além disso, houve também o caso da pesquisa de nanotecnologia volume 3. Se havia um volume 3, isso significa que há pelo menos mais 2 volumes. Ela adivinhou que se encontrasse as antigas bases de pesquisa, ela poderia encontrar mais volumes de pesquisa. Enquanto ela ajudava a curar os aldeões, ela não notou que um homem estava observando toda a área onde ela estava. Então acontece que ela era sua amiga, hein, Zilia? Ele murmurou com um sorriso triste. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 279. Refeição em família. Depois de ajudar os curandeiros, Shiro olhou em volta para ver o que mais ela poderia fazer. No entanto, os aldeões pediram que ela descansasse com um sorriso, já que ela já tinha feito muito por eles. Portanto, Shiro aproveitou a chance de sair com sua própria família. Bem, não era mais sua família em certo sentido, já que ela não era mais Nitri. Desde que eu prometi a você, deixe-me cozinhar uma refeição decente de agradecimento. Amanda sorriu e colocou um avental. Obrigado. Você precisa de ajuda? Shiro perguntou. Não, está tudo bem. Eu não posso fazer a nossa benfeitora ajudar a cozinhar sua própria refeição agora, posso? Amanda riu e gesticulou para ela se sentar. Haha, sente-se e relaxe. Posso garantir que a comida da Amanda é uma das melhores deste vilarejo. Geraldi disse enquanto lhe mostrava um joinha. Estou ansiosa por isso, então. Shiro acenou com a cabeça. Ela muito esqueceu o gosto da comida de sua mãe e se perguntou se o espaço do legado poderia recriar o sentimento. Olhando para Nitri que estava olhando pela janela, Shiro caminhou. O que você está procurando? Shiro perguntou. MN? Estou tentando encontrar Dalin. Eu não o vi ainda. Nitri respondeu com uma carranca. Dalin? Ele é alguém importante para você procurá-lo assim? Shiro brincou com um sorriso nostálgico. Ouvindo sua pergunta, Nitri corou e olhou para o parapeito da janela. Minha rainha, tem certeza que é você? Se eu tivesse que descrevê-la, Nitri é como uma flor delicada enquanto você é. Uma violenta mosqueteira? Bem, lembre-se que esta sou eu antes de ser submetida a anos de tortura pelos cientistas. Não é estranho eu me apaixonar por um garoto. Se minha memória estiver correta, ele sempre me ajudou quando eu estava em apuros e tinha o sonho de se tornar professor. Você quer saber por que ele queria ser um professor? Claro, porque se ele educasse todas as crianças do vilarejo, eles seriam capazes de ir para as cidades e viver uma vida melhor. Shiro riu enquanto se lembrava de alguns dos momentos de infância que eles compartilhavam. As crianças não deveriam ter sonhos que os beneficiam mais do que outras pessoas? Ele parece bastante maduro. Bem, ele era do tipo que sempre cuidava dos outros. Shiro deu de ombros. Chico, é Shiro. Shiro riu vendo sua jovem sofrer para lembrar seu nome. MN. Shiro, você pode me dizer como ser forte e bonita como você? Dessa forma, eu posso ajudar mais Dalin. Nitri perguntou educadamente. Teremos que perguntar aos seus pais então. Se você ficar mais forte, haverá muito mais responsabilidades, sabe? Isso e também você vai enfrentar muitas pessoas que são mais fortes,
Então uma vez que você decide ser forte, você tem que continuar crescendo mais forte se você não quer ser eliminada. Shiro bateu em sua cabeça e levantou-se. Neste espaço de legado, ela queria ver como seria a vida se ela não tivesse recebido os nanobots. Dito isso, não era como se ela se arrependesse das coisas que aconteceram com ela. Foi apenas uma leve curiosidade. Sentindo o cabelo bagunçar, Nitri franziu a testa em confusão. Ignorando a confusa Nitri, Shiro sentou-se em um dos sofás e olhou para sua mãe e seu pai trabalhando na cozinha. É uma boa família, não é? Nimue falou enquanto observava a situação do reino de Mana. Sim. Shiro riu antes de tirar a pesquisa de nanotecnologia volume 3. Era um livro bastante simples e mal era decorado. Abrindo na primeira página, ela começou a ler enquanto esperava a comida ser preparada. Depois de experimentos sobre a fusão de nanobots e mana, descobrimos que ele se torna altamente adaptável. Sempre que uma vontade é injetada através da mana, os nanobots tentarão o seu melhor para moldar essa vontade. No entanto, sem informações suficientes, isso seria impossível. Daí porque um banco de dados deve ser implementado dentro do anfitrião. No entanto, como os nanobots são altamente voláteis, quanto mais injetamos em uma cobaia, maior a chance de rejeição. Temos que superar esse obstáculo primeiro antes de implementar mais mudanças nos nanobots. Folheando as páginas, Shiro descobriu que a maior parte estava cheia de informações que ela já conhecia. Mas no meio do artigo de pesquisa, ela descobriu que seus nanobots eram apenas a forma mais simples deste conceito. Se alguém tivesse que descrevê-lo, seria semelhante a ter acesso a 30% das funções e pensar que era um todo. Isso significa que há formas mais altas da classe base? Eu suponho, já que recebi a máquina de guerra nanotecnológica como uma das opções de avanço de classe. Shiro pensou consigo mesma com curiosidade. Lendo mais adiante o volume, ela descobriu mais conceitos que tinham conexões com a classe. Exemplos são como ela pode ser capaz de afetar o sistema devido ao fato de que deveria haver uma fonte para o sistema. Um cérebro se alguém pudesse descrevê-lo como tal. No entanto, assim como as coisas estavam prestes a entrar em mais detalhes, Shiro descobriu que o livro tinha terminado. TCH. Não termine assim, porra. Não corte quando ele só começa a ficar bom, seu bastardo. Ela amaldiçoou silenciosamente enquanto colocava o livro de volta em seu inventário. Respirando fundo, ela cruzou as pernas e se inclinou para trás. Como o volume 3 terminou assim, deve significar que há um volume 4. Os volumes 1 e 2 são tão importantes quanto, já que eles provavelmente me darão mais detalhes sobre o conceito base desta classe. Ela refletiu para si mesma. Balançando a cabeça, ela flexionou os dedos, fazendo com que um enxame de nanobots girasse em torno de sua mão. O ponto-chave sobre o volume 3 foi focar na proeza individual do nanobot, em vez de quando ele se molda em um item. Assim como alguns magos controlarão a água, se ela remodelar a estrutura central de seus nanobots, ela será capaz de aumentar sua letalidade sem ter que transformá-los em uma arma. Franzindo as sobrancelhas, ela percebeu que tentar redesenhar a estrutura central dos nanobots seria muito mais difícil do que ela esperava. Assim como o que aconteceu com seus canhões de mão Gênesis, se o equilíbrio estivesse errado, uma reação ocorreria e enviaria uma onda de dor através de seu corpo. Mesmo que ela tivesse grande resistência à dor, não significa que ela não pudesse sentir dor. Eu provavelmente vou trabalhar nele enquanto eu escoltar os aldeões para a nova cidade. Shiro suspirou baixinho. Está tudo bem, minha rainha. Eu acredito em você. Nimue encorajou. Obrigada. Senhorita Shiro, o jantar está pronto. Amanda chamou da cozinha quando Gerald ajudou-a a trazer os pratos. Olhando para a mesa cheia de comida caseira, Shiro se sentiu um pouco emocional. Pensar que eu vou ser capaz de comer sua comida novamente, mesmo que seja uma ilusão, Shiro pensou com um suspiro. Gesticulando para todos se sentarem, Amanda passou para Shiro um conjunto de facas e garfos. Bem, já que você é a convidada, você deve comer primeiro. Amanda sorriu. Balançando a cabeça, Shiro pegou o garfo e pegou um pouco do prato mais próximo e colocou em sua boca. Assim como ela comeu a comida, as memórias começaram a inundar sua mente de quando ela comeu com seus pais cozinhando. Desde quando ela era criança até o dia em que morreram. Tem gosto igual ao que eu me lembro, ela murmurou enquanto lágrimas começou a se formar no canto de seus olhos. Ela sentiu como se uma bola tivesse crescido em sua garganta enquanto ela lutava para falar. Perdoe-me por um segundo. Shiro se desculpou e rapidamente saiu de casa. Correndo para a floresta, ela sentou-se no galho e enxugou suas lágrimas. Respirou fundo, ela tentou se acalmar.
Mas se alguém estivesse aqui, notaria que a voz dela tremia a cada respiração. Parece que sinto mais falta deles do que pensava, Shiro murmurou enquanto abraçava suas pernas. Todas as emoções que ela deveria ter sentido anos atrás voltaram correndo para ela agora que ela ficou um tempo sem pensar na vingança. Uma única refeição com seus pais foi tudo o que foi preciso para toda a tristeza acumulada sobrecarregá-la. Nimue não sabia o que dizer desde que ficou bastante surpresa com o momento de fraqueza de Shiro. Não que tenha sido uma coisa ruim, é claro. Depois de se acalmar, Shiro olhou para o céu. Sinto muito que sua filha se tornou um ser sanguinário. Ela se desculpou com um sorriso triste. Eventualmente, ela balançou a cabeça e olhou para os vários cristais que brilhavam em suas palmas. Lágrimas da rainha Sylph de vermelho, as lágrimas que pertencem a alguém que raramente chora. Alguns podem dizer que estas podem ser as únicas lágrimas que ela vai soltar em sua vida. Efeito quando consumido, 5% de afinidade elemental, 5% IN. Todos os efeitos são permanentes e não podem ser empilhados. O efeito aumenta com o nível. Underline, 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 underline. Rebor. Ivy Beacon Snowgirl? Capítulo 280. Cidade mais próxima. HM. Consegui 10 lágrimas. Excluindo-me, se o grupo consumisse isso, ainda teria 3 sobrando. 5 se Lisandra e Yi não puderem comer isso. Shiro murmurou para si mesma enquanto jogava uma em sua boca. Colocando o resto em seu inventário, ela fez o seu caminho de volta para sua antiga casa. Desculpe por isso, eu só senti um pouco de saudade de casa. Shiro sorriu pedindo desculpas. Ah, não se preocupe com isso. Você é muito jovem e você está longe de sua casa, por isso é natural. Amanda sorriu com compreensão. Agora coma rapidamente antes que a comida esfrie. Ela disse, gesticulando para ela se sentar. Balançando a cabeça, Shiro sentou-se e aproveitou a refeição. Na manhã seguinte, o chefe tinha terminado de perguntar a todos os aldeões o que eles queriam fazer. 30% queriam ficar, enquanto os outros 70% queriam sair, pois sentiam que era muito perigoso ficar aqui, especialmente porque muitos já tinham morrido. Depois de confirmar todos os que tinham morrido, Nitri ficou chocada ao descobrir que Dalin estava incluído na lista. Fugindo com lágrimas ameaçando cair, sua mãe e seu pai a perseguiram. Enquanto isso, Shiro olhou para tudo isso e balançou a cabeça levemente. Indo até o chefe, ela se concentrou na tarefa em questão. Chefe, como 30% deles querem ficar, por que não descobrimos por que eles querem ficar primeiro? Shiro sugeriu. Afinal, eles não poderiam forçá-los a sair se não quisessem. Balançando a cabeça, o chefe começou uma discussão com os 30% que discordam. Enquanto isso acontecia, Shiro ajudou a carregar os itens mais pesados nas carruagens. Todas essas pessoas estavam essencialmente mudando de casa, por isso queriam ter certeza de que traziam tudo o que precisavam. Senhorita Shiro, o chefe gritou com uma cara difícil. O que é chefe? Veja, sua principal razão para ficar é por causa das memórias que eles fizeram em suas casas, juntamente com o fato de que sua família tem ficado aqui por gerações. Eles não querem abandonar este lugar. O chefe sorriu pedindo desculpas. Apertando as sobrancelhas, Shiro franziu a testa ligeiramente. TCH problemático. Ela pensou consigo mesma. Deixe-me tentar algo primeiro. Se isso não funcionar, vamos embora sem eles. Shiro balançou a cabeça. Caminhando para o grupo que não queria sair, ela tossiu levemente para chamar a atenção deles. Eu sei que você não quer deixar este vilarejo, mas pense sobre isso. Ficando aqui, você pode estar se submetendo a mais ataques no futuro. No entanto, se você se mudar para outro lugar, não só garantirá que sua linhagem continue, mas você pode fazer mais memórias e criar um novo legado. Shiro disse enquanto tentava convencê-los. Mas então as coisas não são as mesmas. Um dos aldeões protestou. Olhando para aquele aldeão, Shiro de repente teve a vontade de socá-lo na cara. Nada vai ser a mesma coisa. Depois do ataque e depois que tantas pessoas morreram, você acha que pode continuar suas vidas como se nada tivesse acontecido? Isso é fugir da realidade. As pessoas estão indo embora porque querem que as coisas mudem para melhor. Se você vai ficar em um lugar e esperar que nada tenha mudado, você poderia muito bem ter morrido no ataque. Além disso, mesmo que você não queira mudar, o mundo vai mudar de qualquer maneira. Shiro revirou os olhos. Para aqueles que querem vir, siga-nos, mas eu não vou forçá-lo. Você é o criador de sua própria história, não eu. Ela disse antes de se virar. Permitindo que os aldeões fizessem suas próprias escolhas, ela ajudou aqueles que queriam sair.
Depois de algumas horas de carregar suas coisas, todos estavam finalmente prontos. Desta vez, 23% dos 30% iniciais decidiram mudar de ideia, enquanto os outros 7% permaneceram teimosos. Naquele momento, Shiro não podia mais se preocupar em lidar com eles. Vamos lá! Shiro gritou desde que tudo tinha sido embalado nas carruagens. Agindo como guarda-costas, ela sentou-se no meio da caravana e ficou de olho em quaisquer monstros ou bandidos enquanto aqueles que sabiam da direção lideravam o caminho. À medida que a caravana percorria os caminhos da floresta, eles faziam pausas para cozinhar e descansar, já que tinham muitas pessoas e precisavam ter certeza de que todos estavam bem descansados. À noite, Shiro se aventurava um pouco e praticava a pesquisa de nanotecnologia volume 3. Enquanto ela fez pouco ou nenhum progresso, ela sabia que seu controle estava aumentando lentamente. No final da quinta noite, ela já tinha acelerado o tempo necessário para ela criar suas armas. Um único movimento de seus dedos foi suficiente para formar 2 armas e 2 espadas que flutuavam ao seu redor. Enquanto as espadas eram bastante fracas, era bom, já que eram apenas itens de decoração. O foco principal eram os canhões de mão que tinham sido reforçados. Respirando fundo, ela fez Nimue materializar ao seu lado. Você sabe o que fazer, Shiro disse enquanto fechava os olhos. MN. Eu entendo, minha rainha. Nimue acenou com a cabeça antes de piscar para as árvores. Ruídos podiam ser ouvidos enquanto Shiro mantinha os olhos fechados. Asterisco SHSHSHSHSH. Ouvindo o som de folhas caindo, seus olhos se abriram em alerta. Estalando os dedos, uma onda de nanobots subiu em direção à fonte do som enquanto um par de canhões de mão apareciam em suas mãos. Asterisco bang 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 bang. Puxando os gatilhos, ela ficou satisfeita ao ver que cada bala tinha sido perfurado e prendido às folhas em uma gaiola nanotecnológica. MN, nada mal. O volume 3 definitivamente ajudou. Não só meus nanobots aumentaram sua resiliência, mas sua velocidade geral também melhorou muito. Shiro sorriu em satisfação. Desmontando seus canhões de mão, ela gesticulou para Nimue voltar. Vamos lá, vamos embora. Amanhã estaremos na próxima cidade. Sentada na carroça central como de costume, Shiro podia ver os edifícios distantes que pertenciam à próxima cidade. Franzindo as sobrancelhas, ela percebeu que esta cidade parecia ser bastante familiar. Senhorita Shiro, estamos nos aproximando da cidade Kamuri. Devemos ser capazes de encontrar algum abrigo lá. O chefe chamou. Espere, cidade Kamuri? Shiro franziu a testa. Se suas memórias estiverem corretas, a cidade mais próxima não deveria ser Kamuri porque Kamuri estava do outro lado do continente e era onde ela tinha eventualmente escapado dos laboratórios com a ajuda do herói. Para que a cidade seja a mais próxima de seu vilarejo, confirma que este espaço foi fundido para se adequar a ela. Ela não tinha memórias ou conhecimentos sobre a verdadeira cidade mais próxima. Se esse espaço é adaptado para mim, qual é o objetivo? O que ele quer que eu descubra? Ela se perguntou para si mesma enquanto a caravana continuou em direção à cidade. Acho que quer que eu encontre o volume 1 e 2, já que os laboratórios estão perto deste lugar. Mas eu preciso ter cuidado, já que os inimigos devem estar em torno do nível 100 a 150. Balançando a cabeça, ela decidiu se ater ao assassinato para a próxima tarefa. Como uma pessoa que passou um tempo ridículo nos laboratórios, ela estava bastante familiarizada com o layout geral. No entanto, ela de repente sentiu um par de olhos travados em seu corpo. Chefe! Shiro gritou. MN? O que foi? Você é capaz de levar os aldeões para a cidade e encontrar um lugar para ficar por enquanto? Preciso fazer algo rapidamente. Aqui está um item para ajudá-lo a entrar em contato comigo, se você precisar. Shiro disse que enquanto lhe dava um pequeno dispositivo. Rapidamente se agachando, ela cintilou em direção onde ela tinha sentido o olhar. Vendo alguns sinais, ela sabia que a pessoa não deveria estar muito longe. TCH mosca irritante. Ela clicou sua língua e criou 2 cópias da Gênesis. Rastreando as marcas deixadas para trás, ela logo se aproximou de uma área aberta onde um homem estava parado no meio. Estamos monitorando os movimentos de nossos cientistas que tínhamos enviado para o mundo. Para 2 deles para morrer de repente naquele vilarejo é muito estranho, você não diria? O homem perguntou enquanto se virava. E não é como se fosse problema meu. Shiro sorriu enquanto verificava seu nível. Redir nível 100 mestre da arena? Mestre da arena? Ela estreitou os olhos por causa da classe estranha. Mas o maior problema ainda era o nível dele. Com uma diferença de quase 40 níveis, ela sabia que deve ter cuidado. Bem, não importa.
Como uma pessoa com os nanobots em funcionamento, estamos bastante interessados em coletar seu cadáver para fins de pesquisa.